O Japão é aquele destino de sonho para muitos de nós, seja para entusiastas da história dos samurais ou turistas comuns atraídos por templos e tecnologia de ponta. Depois da Segunda Guerra, o Japão se apresentou ao mundo como um lugar seguro, educado e acolhedor. Uma combinação perfeita entre modernidade e costume. E essa imagem pegou. Nos últimos anos, cidades como Tóquio e Kyoto viraram queridinhas dos rankings internacionais e o país recebeu mais de 21 milhões de visitantes estrangeiros só no primeiro semestre deste ano, um recorde absoluto. Para um país insular, com cultura própria e regras sociais tão específicas, chegar ao 8º lugar entre os destinos mais visitados do planeta e virar o número 1 da Ásia não é pouca coisa. Mas de um tempo para cá, as coisas estão mudando e um movimento tem chamado a atenção. Os próprios japoneses, outrora famosos pela hospitalidade impecável, parecem estar de saco cheio dos estrangeiros. E não é exagero falar em rejeição. Tem protesto nas ruas, tem político fazendo campanha e tem lei nova deixando a vida de turista e imigrante bem mais apertada. Mas o que aconteceu? Como foi que o país chegou a esse ponto? Hoje o Belo Mundo te leva para o Japão para entender o cenário. Número 1. O Japão dos sonhos e o real. A relação do Japão com o mundo exterior nunca foi simples. Durante o período do Sakoku, o país viveu praticamente fechado. Quase ninguém entrava, quase ninguém saía. A ideia era proteger a cultura local de influências externas, especialmente religiosas. Essa barreira só caiu no século XIX, quando navios americanos forçaram a abertura dos portos e o país iniciou uma modernização acelerada. Mesmo assim, o contato com estrangeiros continuou limitado e cercado de desconfiança. Depois da Segunda Guerra, veio a grande virada. O país se reconstruiu com foco em eficiência e tecnologia, criando os carros que conquistaram o mundo, os consoles que marcaram gerações, os animes que ultrapassaram fronteiras e aquelas cidades futuristas que convivem com templos centenários. O Japão virou sinônimo de organização e segurança. Tóquio ficou conhecida pelas ruas impecáveis e pela quantidade absurda de máquinas de venda automática. Kyoto se tornou parada obrigatória para quem procura geishas, templos antigos e jardins perfeitos. Hiroshima passou a unir memória e esperança. Akihabara virou meca da cultura otaku. E o Monte Fuji se transformou em cartão postal mundial. Com essa imagem brilhando pelo mundo todo, o país investiu pesado em turismo. Funcionou. Mas existe um detalhe importante nessa história. O Japão sempre abriu as portas para visitantes, mas manteve as janelas fechadas para quem queria ficar. Turista, sim. Imigração, nem tanto. Número 2. História. O Japão moderno sempre teve resistência profunda à ideia de receber moradores estrangeiros. Aceitava investimento, estudante, profissional altamente qualificado e empresas internacionais, mas travava quando o assunto era imigração estável. Quando a economia disparou nas décadas de 80 e 90 e começou a faltar gente nas fábricas e até na agricultura, o país evitou admitir que precisava de trabalhadores de fora. A solução encontrada foi trazer descendentes de japoneses do Brasil e do Peru, acreditando que, pela origem familiar, a adaptação seria natural. Na prática, não foi assim. A maioria enfrentou barreiras enormes de idioma, empregos pesados, discriminação e instabilidade. Mesmo contribuindo muito para setores inteiros da economia, esses trabalhadores raramente eram vistos como parte permanente da sociedade. Essa lógica se manteve por décadas. O país precisava de mão de obra, mas não queria assumir o rótulo de nação de imigrantes. Só quando o envelhecimento acelerou e a população começou a diminuir em ritmo preocupante, é que o governo reconheceu, ainda que sem admitir abertamente, que teria de atrair mais estrangeiros. Vieram programas de visto para áreas em crise, mais espaço para estudantes de fora e metas agressivas de turismo. A popularidade explodiu antes da pandemia.
Em 2019, o Japão recebeu mais de 30 milhões de visitantes, um marco histórico para uma nação que sempre foi cautelosa com a presença estrangeira. E foi justamente nesse momento de pico que o turismo passou a revelar problemas que já existiam, mas agora em escala muito maior. Número 3. Turismo em excesso. Viajar ficou barato. Moeda fraca, promoções, companhias de baixo custo. De repente, o Japão deixou de ser aquele sonho distante e virou realidade para milhões de pessoas. E em meio a essa multidão, sempre existe uma minoria que ignora regras locais. É visitante falando alto de madrugada, entrando em área restrita só para gravar vídeo, apontando câmera na cara de residente, fazendo piquenique onde não pode. Quando isso acontece poucas vezes, vira incômodo. Quando acontece milhões de vezes, vira problema nacional. Kyoto é o exemplo mais citado. Ruas antes silenciosas, cheias de casas de madeira tradicionais, se encheram de grupos fotografando geisha em horário de trabalho, entrando em viela residencial como se fosse cenário de parque temático. Autoridades locais chegaram a restringir o acesso a algumas ruelas do bairro de Gion para proteger moradores e trabalhadoras do assédio constante. No entorno do Monte Fuji, a coisa descambou tanto que autoridades decidiram limitar o acesso e cobrar taxa para quem quisesse subir. Chegou um ponto em que colocaram barreiras e até painel bloqueando vista em frente a uma loja de conveniência, porque o lugar tinha virado ponto de aglomeração diária para a foto perfeita do vulcão. Nos bairros residenciais de grandes cidades, moradores reclamam de barulho madrugada adentro, de lixo fora de hora, de gente bebendo na rua sem noção de regra básica local. Para quem sempre viveu em ambiente extremamente organizado, esse choque é enorme. O japonês está acostumado a seguir códigos de convivência invisíveis, como silêncio no trem, fila organizada e respeito ao espaço alheio, e ver esses padrões sendo ignorados por uma multidão deixa o atrito mais evidente. Só que, em vez de culpar falta de planejamento, autoridades locais ou empresas que empurram pacotes de viagem para cima de qualquer cantinho do país, é mais fácil culpar o estrangeiro. E aí, o turista desrespeitoso vira símbolo de tudo o que está errado. Número 4. Casos de YouTubers. Sempre existiu turista sem noção no mundo inteiro. Mas quando alguém apronta em pleno Japão, grava tudo e joga na internet, o impacto é bem maior. Nos últimos anos, o país virou palco para uma nova espécie de personagem que é o streamer, que viaja só para fazer idiotice em live, humilhar morador local, quebrar regra e lucrar com isso. Dentro desse cenário, surgem figuras que viram quase um resumo do pior tipo de turismo. Um dos casos mais comentados é o do americano conhecido como Johnny Somali. Ele ficou famoso justamente por viajar pela Ásia fazendo provocação ao vivo para conseguir audiência. No Japão, ele levou isso ao extremo. Invadiu canteiros de obras, fez piadas com o desastre de Fukushima, entrou em restaurantes tocando músicas ofensivas e parecia determinado a irritar quem estivesse ao redor, sempre com a câmera ligada. Ele acabou preso por invasão e acusado de perturbação, tornando-se símbolo de revolta pública e exemplo claro do tipo de estrangeiro que encara o Japão como palco e o japonês como figurante. Outro caso que chamou atenção envolveu um streamer fantasiado de personagem de anime dentro de um trem em Fukuoka, falando alto, sentado em um assento preferencial e ignorando completamente as normas de convivência. Ele entrou em confronto com um idoso que reclamou da falta de respeito. A cena terminou com um empurrão, viralizou no mundo inteiro e alimentou ainda mais a sensação de que parte dos visitantes não leva o Japão a sério. Esses episódios são minoria absoluta, mas viralizam com tanta força que acabam moldando a percepção pública e fortalecendo o discurso de que estrangeiro trata o país como playground. O que acaba servindo como combustível perfeito para quem já defendia fiscalização mais dura e regras mais rígidas para visitantes e residentes de fora.
Número 5. Um país que encolhe e precisa de gente. Enquanto cresce a irritação com turista e imigrante, o Japão enfrenta um problema silencioso bem mais sério. A população está diminuindo sem parar. Há muitos anos, o país perde centenas de milhares de habitantes por ano. A taxa de natalidade é uma das mais baixas do mundo. A população envelhece rápido e quem é jovem carrega um peso enorme nas costas. Menos gente em idade ativa para trabalhar. Mais idosos precisando de aposentadoria e cuidado de saúde. Essa equação não fecha. Faltam trabalhadores em fábrica, em construção, em fazenda, em hospital, em casa de repouso. Alguns setores simplesmente não se sustentam mais só com mão de obra japonesa. Por isso, nos últimos anos, o governo criou vistos especiais para trabalhadores estrangeiros em áreas críticas. Agricultura, construção, cuidado com idosos, hotelaria. Também abriu mais espaço para estudantes de fora e para famílias que topam se instalar em regiões despovoadas do interior. Ou seja, na prática, o Japão precisa da força de trabalho estrangeira para manter a economia respirando. Só que faz isso sem admitir de forma aberta que virou, sim, um país que depende de imigração. Não há um grande projeto de integração. Não há um discurso claro de bem-vinda para essa nova população. O resultado é um sistema em que estrangeiro entra para tapar buraco, mas continua sendo tratado como alguém de fora, que pode ser descartado a qualquer momento. Essa contradição é o coração do problema. Um país que precisa de gente, mas tem dificuldade enorme em lidar com a ideia de compartilhar espaço, serviço público e identidade com quem não nasceu ali. Número 6. Leis e nas deportações. Nos últimos 2 anos, o governo japonês partiu para a linha dura com relação a turistas mal comportados e imigrantes em situação irregular. Uma das primeiras respostas foi criar, em 2025, uma força-tarefa para lidar com problemas envolvendo estrangeiros. Na prática, o foco está em punir comportamentos considerados abusivos e cortar o que chamam de uso indevido de serviços públicos. Entre as ideias colocadas na mesa está, por exemplo, negar visto de retorno a quem deixar dívida grande em hospital. O que é totalmente compreendido, mas o que tem chamado atenção mesmo é a forma como essa comissão tem lidado com as leis de imigração que foi alterada para facilitar deportação de pessoas que pedem refúgio mais de uma vez sem apresentar fatos novos. Organizações de direitos humanos alertaram para o risco de mandar gente de volta para a situação perigosa, mas a emenda passou mesmo assim. O número de deportações cresceu de forma expressiva depois da reabertura pós-pandemia. São dezenas de milhares de pessoas por ano entre expulsões diretas e saídas voluntárias após ordem de deixar o país. O objetivo declarado de um dos planos oficiais é reduzir pela metade até o fim da próxima década o número de estrangeiros que ficam além do prazo legal de permanência. Além de tirar quem está irregular, o governo também apertou o filtro de quem entra. Um exemplo é o visto para empreendedores estrangeiros. O valor mínimo de investimento exigido, que já não era baixo, foi multiplicado. Agora, só entra quem tem capital bem alto para abrir negócio, o que exclui uma boa parte de pequenos empreendedores que antes encaravam o Japão como oportunidade. Tudo isso passa um recado muito claro. O país não está interessado em virar terra de imigração fácil. Quer turista que consome e vai embora, quer trabalhador que aceita regra rígida e não cria caso, quer investidor com muito dinheiro. E quanto menos vínculo de longo prazo o estrangeiro tiver, melhor. Esse endurecimento não surgiu do nada. Ele combina direitinho com a ascensão de uma nova frente conservado que ganhou espaço na política japonesa. Número 7. Movimento político. No meio desse caldo de turismo em massa, crise demográfica e medo de perder identidade, surgiu uma força política nova surfando exatamente essa insatisfação. É o caso do Partido Sanseito, que cresceu rápido usando um discurso de Japão em primeiro lugar, bem na linha dos movimentos populistas de direita em outros países.
O lema do partido é Japanese First, que significa Japoneses Primeiro, inspirado no slogan America First, popularizado por Donald Trump. Na narrativa deles, o país cedeu demais para pressões externas, abriu as portas para estrangeiros sem pensar nas consequências e agora precisa recuperar a soberania, a cultura e a segurança. As propostas que circulam dentro desse movimento são variadas, mas seguem a mesma linha. Restringir ainda mais os caminhos para a cidadania de filhos de estrangeiros, dificultar reunião familiar, criar uma agência específica para assuntos migratórios, reduzir tempo de visto para determinadas categorias, limitar compra de terras por estrangeiros e cortar benefícios oferecidos a estudantes de fora. É um pacote amplo, que conversa diretamente com o eleitor que vê o Japão mudando rápido demais e teme que essa transformação coloque em risco uma identidade construída ao longo de séculos. Outros políticos seguem caminhos parecidos. Os grandes partidos tradicionais passaram a adotar um tom mais duro com imigração e turismo para não perder voto. É a famosa radicalização por osmose. A pauta da extrema-direita vira assunto central, e o centro acaba puxado para o lado dela. No meio disso tudo, qualquer caso isolado de estrangeiro fazendo besteira vira munição. Tudo isso é costurado em um discurso que apresenta o estrangeiro como ameaça constante. Número 8. Impactos. Quando a política endurece e o discurso fica mais agressivo, a vida de quem é estrangeiro no Japão muda, mesmo que essa pessoa nunca tenha feito nada de errado. Comunidades de brasileiros, filipinos, chineses, vietnamitas e muitos outros grupos que vivem há décadas no país sentem o clima pesar. Quem sempre foi olhado com curiosidade agora percebe mais desconfiança. Há relatos de gente sendo encarada de forma diferente em trem, de crianças filhas de estrangeiros sofrendo mais bullying na escola, de empregador deixando claro que qualquer problema com cliente japonês pode custar o emprego do funcionário estrangeiro. Ao mesmo tempo, movimentos da sociedade civil tentam reagir. Centenas de organizações assinaram manifestos denunciando o aumento da xenofobia e pedindo igualdade de tratamento. Grupos de japoneses e estrangeiros organizam eventos culturais para mostrar que diversidade não é ameaça. Professores, pesquisadores e ativistas vêm alertando para um perigo bem específico: transformar o estrangeiro em bode expiatório de problemas que são, na verdade, estruturais. Envelhecimento populacional, dificuldade de conciliar trabalho e família, desigualdade entre gerações, estagnação econômica. Tudo isso é resultado de escolhas internas, de políticas públicas, de modelo de sociedade. Mas é muito mais fácil apontar para o turista barulhento ou para o imigrante que fala outra língua e culpar essa figura visível pela sensação de perda de controle. Para o turista comum, a mudança pode parecer discreta. A maioria ainda vai ser bem tratada, principalmente em áreas onde o turismo é visto como principal fonte de renda. Mas a margem de tolerância para erro ficou menor. Uma atitude que antes geraria só um olhar torto, hoje pode virar motivo de denúncia em rede social, de reclamação oficial, em casos extremos, até de processo e deportação. Número 9. Futuro. E afinal de contas, o Japão está se fechando de novo? Está expulsando turistas e imigrantes? Não há resposta fácil. Não existe ordem oficial dizendo que turista não é bem-vindo. Os números de visitas ainda são enormes. O governo continua perseguindo metas altas de turismo e quer dinheiro de viajante circulando no país. Ao mesmo tempo, fica muito claro que a tolerância com estrangeiro, seja visitante, seja morador, está diminuindo. Leis mais duras, deportações em alta, vistos mais restritivos e políticos, fazendo carreira em cima do medo do diferente. O país vive um dilema que não é só dele, mas que nele aparece de forma muito nítida. De um lado, a vontade de proteger uma identidade construída ao longo de séculos, com língua única, costumes muito particulares e uma ideia quase romântica de sociedade coesa e homogênea.
Do outro, a necessidade pragmática de aceitar gente de fora para manter a economia de pé, cuidar dos idosos, encher fábrica, sustentar transporte, manter o sistema em funcionamento. Até agora, a balança pendeu para proteger a identidade, mas o preço dessa escolha está aumentando. A xenofobia em alta cria tensões sociais que antes eram incomuns no Japão do pós-guerra, alimenta desconfiança e faz com que imigrantes e visitantes se tornem alvos fáceis de problemas que são, na verdade, estruturais. E convenhamos, culpar o outro é sempre mais fácil do que encarar os próprios desafios. E você, o que acha dessa situação toda? O Japão está mesmo expulsando turistas e imigrantes? Ou está só tentando colocar ordem na casa? Comenta aqui o que você achou. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até a próxima.